Vamos lá, Gênesis 27, eu vou ler a partir do verso 6. A Bíblia diz assim: Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me uma caça e prepara-me aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai e ele a aprecie. Leve-a então ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Agora pula lá para o verso 27 do mesmo capítulo. Gênesis 27, verso 27, a Bíblia diz assim: e ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho, e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam, e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Olha que texto interessante. Uma família até um certo tanto que inusitada, uma família meio que disfuncional, mas com todas essas imperfeições, foi uma família abençoada. Com todas essas imperfeições, eles viveram o propósito do Senhor para a sua geração. E o que Deus fez através daquela família ecoou por outras gerações, e até hoje nós somos abençoados através dessa casa. Isso já nos prega uma tremenda mensagem, porque nós estamos falando aqui não de uma família comum, nós estamos falando da família dos patriarcas. Isaque era ninguém menos do que filho de Abraão, o pai da fé. Jacó e Esaú eram netos de Abraão, os patriarcas em Israel. Jacó se tornaria Israel, nome que lá na frente vai ser o nome dado à nação de Israel. Ele que foi o pai das 12 tribos, ou dos 12 homens que se tornaram os líderes ali, os precursores das 12 tribos de Israel. Mas interessante que você estudar, cada um desses personagens foram homens de Deus, mas foram homens extremamente imperfeitos. A Bíblia não faz questão nenhuma de esconder, de maquiar os erros desses homens de Deus, porque é uma lição para todos nós. Eles não eram sobre-humanos. Hebreus coloca muito bem isso, quando fala dos heróis da fé, fala de Elias, homens sujeitos às mesmas paixões que nós estamos sujeitos, aos mesmos erros e às mesmas imperfeições, mas ainda assim foram escolhidos de Deus. Mas ainda assim viveram o propósito perfeito de Deus. Isso gera fé, alegria e esperança no nosso coração, ou pelo menos deve gerar. Sabe por quê? Que mesmo nós sendo tão imperfeitos quando somos, mesmo nós tendo cometido os erros que cometemos, Deus nos escolheu. Ainda tendo famílias imperfeitas como as nossas, podemos viver o propósito pleno e perfeito de Deus sobre as nossas vidas. Ainda que sejamos imperfeitos, pelo agir de Deus, podemos experimentar da bênção do Senhor. Mas a história de Jacó, eu quero introduzir ela através de Isaque, filho de Abraão, filho da promessa desejada, filho que Abraão teve depois de 100 anos de vida.
A Bíblia fala que, no mínimo, ele esperou por Isaac, clamando, e tendo uma promessa no seu coração, que ele e Sara teriam um filho, que teriam Isaac, por pelo menos 25 anos. Um garoto que foi desejado. E quando finalmente Deus responde, curando a esterilidade de Sara, dando ali o filho da promessa, Abraão já era um senhor. Isaac foi bem tratado, bem cuidado. Um filho como que um neto, que foi extremamente desejado, por isso foi provavelmente paparicado, bem cuidado. A Bíblia fala que Isaac, o filho da promessa, escolhido do Senhor, ele foi se casar só lá com 40 anos de idade. Foi ter os seus filhos com 60 anos depois. A Bíblia fala que quando ele se casa, ele toma para si Rebeca como esposa, e Rebeca, como a sua mãe, como a mãe de Isaac, também era estéril. Agora, como Isaac, ele viu os exemplos do pai, e nós sabemos, biblicamente falando, que o exemplo é o melhor professor. Se os pais querem que os filhos tenham algum tipo de comportamento, seja esse comportamento, forneça o exemplo desse comportamento aos seus filhos. Os filhos vão seguir o que você faz, não o que você somente fala. Isaac, como sabia que a sua mãe também era estéril, e os seus pais clamaram ao Senhor, confiaram no Senhor, que os respondeu trazendo um filho, a Bíblia fala que Isaac clamou ao Senhor, para que Deus trouxesse um filho a eles, trouxesse um filho a Rebeca, e Deus ouviu o clamor de Isaac. A Bíblia fala que Rebeca, ela fica grávida, Deus cura aquela esterilidade. A Bíblia fala que quando Rebeca fica grávida, ela descobre, depois através de uma palavra do Senhor, que ela estava grávida de gêmeos. 2 homens, 2 meninos, 2 nações. Quando o primeiro nasceu, eles viram que o primeiro era mais peludo, tinha mais cabelo, era vermelho, e por isso colocaram o nome dele de Esaú, que significa vermelho, avermelhado. E o segundo, quando foi nascer, ele viu que o segundo estava esforçando, lutando, segurando no calcanhar do mais velho, como que pedindo passagem para passar. E por isso eles colocam o nome do segundo, do mais novo, de Jacó, que significa trapaceiro, aquele que se esforça para tomar uma vantagem. A Bíblia fala, o texto mostra que Isaac, o pai, ele tinha uma predileção por Esaú, que era o mais velho. Afinal de contas, o costume, a ordem natural, era que o mais velho carregasse o legado da família, o legado do pai. O senso comum, a cultura na época, que depois é até confirmado em Moisés, na lei de Moisés, era que o primeiro, ele tinha um tratamento diferenciado, ele tinha uma bênção a mais, ele seria aquele que carregaria o legado. Até a história nos prova isso, até hoje, em famílias reais, é o primogênito que leva a coroa, que continua o legado dos pais. Mas a Bíblia fala que Rebeca, ela amava a Jacó, ela tinha uma certa predileção por Jacó. Como eu falei, numa família não se deve ter favoritismo, essa era uma família imperfeita, era uma família até um certo tanto disfuncional. A Bíblia fala que, num determinado momento, Isaac já de idade, Isaac já não conseguindo enxergar direito, era um costume que esses grandes personagens, antes de morrer, eles liberassem uma bênção para os seus filhos. Seria a bênção da sucessão, a bênção da continuidade. Nós vemos isso em todos os patriarcas, em grandes personagens ali do Antigo Testamento. O primeiro, o primogênito, tinha um direito a uma bênção especial. E por isso Isaac pede para Esaú, que era um caçador, que caçava, que fazia alimentos bons para o seu pai, que ele fosse buscar uma caça e cozinhasse para ele um alimento, para que depois ele pudesse abençoar Esaú com a bênção do primogênito. A Bíblia fala que a mãe de Jacó, Rebeca, escuta isso, e ela manipula a situação
para que ao invés de Esaú, Jacó recebesse a bênção. Ela coloca vestes em Jacó como as vestes de Esaú, para que o cheiro fosse o cheiro de Esaú. Ela pega ali os cordeiros, faz o sacrifício, prepara a comida, para que quando Isaac experimentasse, ele ficasse satisfeito, ele fosse agradado, e ele abençoasse Jacó no lugar de Esaú. E a Bíblia fala que por fim Isaac abençoa Jacó, abençoa o mais novo. E aí nós temos aí a base para a história que eu gostaria de compartilhar. Por mais disfuncional que seja, por mais até que absurda para os nossos conceitos de família e cristãos dos dias de hoje, você vai ver que essa história muito tem a nos ensinar. Você vai ver que essa história nos aponta para Jesus, como toda a palavra de Deus nos aponta para Jesus. Toda a palavra de Deus nos aproxima de Jesus. Jesus é o personagem principal da palavra de Deus. Jesus é o centro da palavra de Deus, assim como Jesus deve ser o centro da sua vida, deve ser o personagem principal da sua vida. Falando um pouco de Jacó, a Bíblia nos mostra que em toda a trajetória de Jacó, Jacó foi um lutador. Jacó foi um brigador, literalmente falando. Tudo que ele conquistou, sim, o braço forte do Senhor estava com ele, o abençoando em vários momentos, mas ele teve que lutar, ele teve que correr atrás. A luta mais famosa de Jacó, que nós mencionamos em muito das nossas ministrações, foi a luta de Jacó no Val de Jaboque. Naquele momento que ele estava só, iria se encontrar com Esaú depois de anos, que ele tinha roubado ali aquele direito de primogenitura, com muito medo, extremamente apreensivo. A Bíblia fala que ele fica só durante a noite, naquele lugar raso ali do rio Jaboque, no Val de Jaboque, e ele tem um encontro com uma manifestação de Deus. E a Bíblia fala que durante uma noite inteira, ele luta com Deus. Pela manhã, ele descobre, ele percebe que ali era uma manifestação de Deus, e ele fala uma frase bonita ali para o Senhor, ele diz assim: só te deixarei ir se me abençoares. Aí o anjo vira para ele, depois de algumas conversas, ele diz assim: não te chamarás mais Jacó, enganador, trapaceiro, mas o seu nome é Israel. Você é um campeão com Deus, porque você lutou com homens durante a sua vida, você lutou com Deus e você prevaleceu. Essa talvez seja a luta mais conhecida, mas aquela não foi a única luta de Jacó. Como eu falei, ele foi um lutador. A sua luta tinha começado anos lá atrás, de fato. Como eu falei, as lutas de Jacó começou no ventre de Rebeca, lá no útero. Rebeca, quando ela fica sabendo ali da gravidez, passa alguns momentos, ela sente ali que havia um movimento diferente no seu útero. Ela não sabia que era gêmeos, não tinha nenhum recurso que nós temos nessa época, nos dias de hoje. Ela ficou tão aflita, tão desconfortável, parecia que tinha ali uma guerra sendo travada no seu ventre, no seu útero, que ela clama ao Senhor. Ela e Isaac, o pai das crianças, clamam ao Senhor e Deus traz uma resposta. Deus diz a ela, Deus revela a eles que no interior de Rebeca haviam duas crianças, dois meninos, que na verdade seriam duas nações. Nações grandes, nações poderosas, nações fortes, mas a Bíblia fala que o mais novo, a nação mais nova, seria mais forte do que o mais velho. Mas o mais velho serviria o mais novo. Algo extremamente confuso, contra aquilo que o natural ou a ordem natural preditava, contra aquilo que a história, o senso comum determinam até os dias de hoje, porque o mais velho é o primogênito, é o direito de ser primogênito, é o direito ali a ter porção dobrada. Lá na frente nós vemos isso na lei. Ele tem o direito de continuar o legado, continuar a coroa, afinal de contas é o filho mais velho. Mas Deus, lá no ventre de Rebeca, ele libera uma palavra.
que não. A ordem ia ser mudada. Aquilo que naturalmente falando era para acontecer, não iria acontecer. Mas o mais novo seria maior do que o mais velho. Jacó, naturalmente falando, era o desprivilegiado. Era o que não tinha ao seu favor muitas coisas. E Deus fez com que ele fosse o maior. Presta atenção, você já se sentiu desprivilegiado? Você já se sentiu ou já sentiu que as coisas não contribuíam ao seu favor? Que tudo era mais difícil para você? Que naturalmente falando as coisas não iriam ao seu favor, mas pelo contrário, conspiravam contra você? Deixa eu te dar uma palavra: o nosso Deus é especialista em mudar a ordem natural das coisas. Ele é especialista em mudar o status quo. Aquilo que naturalmente falando é para acontecer, em Deus não vai acontecer. Ele é especialista em transformar os últimos em primeiros. Aqueles que são caudas se tornam cabeça. Deus é especialista em transformar Jacós em Israéis. Ah, meu irmão, naturalmente falando, Esaú era escolha humana. Era para ele ser o primogênito. Mas desde lá do ventre de Rebeca, Jacó era a escolha de Deus. Talvez tem outros que foram escolhidos antes de você. Talvez o mundo natural escolheu outras pessoas para aquela posição, mas deixa eu te dar essa palavra: você é a escolha de Deus. E a escolha de Deus, meu irmão, ela sempre acontece no final. Os planos de Deus não podem ser frustrados, ao passo que os planos humanos, os planos do diabo, podem ser frustrados. Você é escolhido do Pai. A Bíblia usa essa expressão por várias vezes: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi. Interessante que por algum tempo Esaú teve aquilo que era de Jacó, direito de primogenitura. Desde o seu nascimento, a Bíblia fala que Isaac teve uma predileção por ele. Afinal de contas, naturalmente falando, ele que seguiria o legado. Por alguns instantes, Esaú foi chamado de primogênito, até que na hora certa, Deus usou uma circunstância, até uma circunstância ruim, para fazer com que ela contribuísse para que o propósito de Deus fosse estabelecido. Porque desde o início, a escolha de Deus era Jacó que se tornaria Israel. Era Jacó que seria um dos 3 grandes patriarcas ali do Antigo Testamento. Interessante que isso também nos prega uma mensagem, porque a Bíblia nos ensina isso. Muitas vezes Deus permite que a nossa bênção fique na mão de outros. Sim, tem pessoas que estão com bênçãos que Deus projetou para a sua vida. Tem pessoas que estão carregando aí vitórias, conquistas, que Deus projetou para você. Deus tem um plano para elas, Deus ama elas, mas eu vou ficar só nesse nível com você hoje. Tem pessoas carregando bênçãos que eram para você. Na hora certa, Deus vai transferi-la para você. A Bíblia fala de transferência de riqueza, transferência de bênção. Deixa eu colocar em termos bíblicos, lá em Deuteronômio 6, uma promessa para a descendência de Israel, que nos alcança, uma promessa para você, era que os israelitas habitariam em cidades que eles não construíram, habitariam em tendas, em casas que eles não edificaram. Os israelitas colheriam colheitas que eles não haviam plantado, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai morar em cidades que você não construiu. Deus vai te dar colheitas que você não plantou. Deus vai te dar mais do que você está esperando. Ele faz infinitamente mais. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas voltando para Esaú, a Bíblia nos ensina por que Esaú foi rejeitado. Esaú teve a sua oportunidade. Deus não é injusto.
Só que Deus vê o amanhã antes do amanhã acontecer, por isso que Ele libera profecias que são prenúncios daquilo que irá acontecer. Deus sabia que Esaú ia rejeitar. Sabe qual foi o erro de Esaú? Ele não valorizou o que tinha. Por mais simples que possa parecer, é algo extremamente grave. Esaú desprezou o direito de primogenitura. Uma bênção que seria eterna. Uma bênção que seria passada de geração a geração para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Por algumas vezes a palavra de Deus nos ensina que Esaú desvalorizou ou não valorizou o direito de ser primogênito. Gênesis no capítulo 26, a Bíblia fala que 25, perdão, a Bíblia fala que Esaú, depois de uma caçada, cansado, ele chega até Jacó, enquanto Jacó estava preparando uma comida, um prato de lentilhas, que para eles talvez seja algo gostoso, apetitoso, e ele cansado, ele pede para o seu irmão lhe dar um prato de lentilhas. Seu irmão astuto, sabendo da importância, valorizando o que era a bênção do primogênito, ele diz: eu te dou o prato de comida se você me vender o seu direito de primogenitura. Esaú, por mais que fosse algo importante, a Bíblia fala que ele não pensou duas vezes, e trocou o que era eterno por algo que era tão pequeno, tão temporário. Por mais que fosse prazeroso ali por um momento, por mais que lhe saciasse por alguns instantes, ele trocou a bênção da primogenitura, que é algo enorme, por algo tão pequeno, um pratinho de lentilhas. Aqui eu aprendo tantas lições, mas a primeira que eu quero enfatizar é: valorize o que Deus te deu. Valorize o que Deus te deu. Você pode não ter tudo o que você quer, você pode não ter tudo que Deus lhe prometeu, porque Ele te prometeu demais, meu irmão. Ele prometeu infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É lógico que você não tem tudo que Ele lhe prometeu, mas com certeza você tem muito mais do que você merecia. Você tem muito mais do que jamais você vai merecer. Por mais bom que você seja, aprenda a reconhecer e a valorizar o que você tem. É fundamental para que Deus possa te dar mais. Ah, mas Deus me deu tão pouco. Meu irmão, a Bíblia fala que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se você não valoriza aquilo que você considera pouco, você não vai valorizar o muito. Deus pode te dar o muito que for, que você vai continuar achando pouco, achando que o irmão tem mais, achando que você não tem nada. Valorize aquilo que você tem, meu irmão. Valorize a sua família, seus relacionamentos, os seus dons, suas habilidades, seus talentos, seu emprego, ainda que não seja o emprego dos sonhos, ainda mais hoje em dia, meu irmão. Valorize o lugar que Deus te colocou. Valorize a sua igreja. Valorize aqui essa comunhão dos santos que Deus te colocou. Valorize o que você tem. Esaú desprezou, aliás. Desprezou aquilo que tinha, e isso foi extremamente grave. Jesus nos conta uma parábola inteira sobre esse princípio lá na frente, a parábola dos talentos. Ele fala que o Senhor distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Todos nós vamos ter algo diferente, somos únicos, criados à imagem e semelhança de Deus, mas de maneira única. Por isso que comparação é algo fútil, biblicamente falando, porque ninguém foi criado para ser o outro, você foi criado para ser você. Mas a Bíblia fala que dois investiram, valorizaram, cuidaram dos talentos que tinham, mas o que tinha aparentemente menos, ficou com medo, receio, inseguro, escondeu o que tinha, desprezou o que tinha. E a Bíblia fala que quando o Senhor voltou para ver ali eles prestarem contas, Ele foi extremamente severo, valorizou aqueles que tinham valorizado o que tinha. Quem tinha recebeu mais, mas aquele que desprezou, aquele que desvalorizou, aquele que escondeu, até o que tinha foi tirado. E a Bíblia fala que no final foi jogado no fogo do inferno. Valorize o que você tem.
Naturalmente falando, você vai desvalorizar, isso é coisa da carne. Uma inclinação que nós temos para o mal. Todos nós temos que negar a nós mesmos, é a tal da carne. O ser humano sempre vai achar que não tem, sempre vai achar que o outro tem mais, que a grama do vizinho é mais verde. Algo que eu fico abismado, que o ser humano tem a tendência de valorizar algo só depois que perdeu. Depois que perde, aí o ser humano vê a besteira que fez. Eu acho que são necessárias, mas às vezes eu fico meio que desconfortável com as mensagens póstumas, porque depois que morreu todo mundo é maravilhoso. Tem até um meme de internet, diz que todo mundo tem algo bom para falar sobre você, só está esperando você morrer para postar na internet. Nada contra homenagens, acho que a gente tem que honrar quem se deve ser honrado pela vida que teve, mas melhor é honrar quando a pessoa está viva. Melhor é valorizar quando a pessoa está do seu lado. Melhor é dizer um eu te amo enquanto você tem a pessoa do seu lado, porque você não sabe qual será o dia de amanhã. Valorize o que você tem, valorize quem Deus colocou do seu lado. Só assim Deus vai te dar mais. O prato de lentilha representa o pecado. Hebreus nos fala isso. É uma baita representação do pecado. O pecado é prazeroso, a Bíblia fala sobre os prazeres transitórios do pecado. Te dá um prazer, às vezes supre um pouco da sua necessidade, mas escuta aqui, é temporário. E as consequências são nefastas. As consequências são eternas. Tem gente que troca um prato de lentilhas, pequeno, temporário, por uma bênção eterna. Ou melhor, troca a bênção eterna por algo tão pequeno, tão temporário. Em nome de Jesus, essa é a história da humanidade, desde lá do Éden. O ser humano tem trocado pratos de lentilha. E deixa eu falar algo mais representativo. O pecado é como um prato de lentilhas estragado. Aquela comida estragada, sabe, que você come, é apetitosa, mas você não sabe que lá tem uma série de bactérias, uma série de coisa ruim lá dentro. Pouco tempo depois vem o resultado negativo, que te faz mal e pode te levar à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a... Não troca a bênção que você tem no Senhor, a bênção do primogênito, a bênção que você tem em Jesus, sobre você, sobre a sua casa, por um prato de lentilhas estragado. Não vale a pena. O pecado jamais vale a pena. Ainda que seja uma boa intenção, já viu? A mentira saudável, a mentira do bem. Não existe mentira do bem. Não existe mentira saudável. Pelo contrário, todo pecado deve ser rejeitado. Você não deve só rejeitar o pecado, você tem que rejeitar a aparência do pecado, fugir da aparência do mal, que o pecado só te faz mal, e o resultado dele é a morte. Você vai perder a bênção do primogênito, você vai perder a bênção do Senhor, você vai perder a presença, a comunhão de Deus. Não vale a pena. Jamais cometa o erro de Esaú. Essa história, para mim, ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jacó é um personagem interessante, porque ele recebe o nome de Jacó, enganador, trapaceiro. E as suas ações correspondem ao nome que ele recebeu. Ele recebe aquela herança dos pais, colocou aquele nome de mau gosto na criança. Nome naquela época representava a identidade. E você vê a trajetória de Jacó até o seu encontro com Deus. Ele de fato foi um trapaceiro. Tem gente que pensa, mas se Jacó não tivesse enganado, ele não seria abençoado. Eu não vejo assim. Aqui, se você estudar toda a história, você percebe que Jacó foi abençoado apesar dos seus erros. Ele não foi abençoado por causa dos seus erros. Desde lá do ventre da mãe ele tinha sido escolhido, e apesar dos seus erros, Deus o abençoou. Jacó é um retrato meu e seu. A Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da glória do
por causa do pecado das gerações anteriores, do pecado de Adão, nós herdamos essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o mal. Todos nós temos que lidar com a tal da carne. Todos nós recebemos essa herança e as nossas atitudes confirmaram esse nome de Jacó que recebemos. A Bíblia fala que todos nós pecamos. Confirmamos essa herança maldita que recebemos lá de trás. Todos nós estávamos fadados à morte e ao inferno. Não podíamos estar diante de Isaac, o pai, e ser abençoados, porque as nossas vestes não eram vestes de primogênito, o nosso cheiro não era cheiro do primogênito, e só o primogênito poderia ser abençoado. Rebeca é uma figura de Jesus. Rebeca amou Jacó incondicionalmente. Jesus te ama incondicionalmente. Jacó não fez nada para receber tal amor, tal favoritismo. Você não fez nada para ser o favorito do pai, mas ainda assim ele te ama tanto que você é o favorito do pai. Deus não tem favoritismo no intuito de que não tem ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos o favorito do Senhor, ou os favoritos do Senhor. A Bíblia fala que Rebeca, ela pede, dá instruções a Jacó para que ele trouxesse ali os cordeiros e fizesse o sacrifício, porque ela ia preparar uma refeição. A Bíblia fala que Rebeca instrui a Jacó para que pusesse as vestes do primogênito, para que quando o pai tocasse ali no seu filho, não percebesse que fosse Jacó, de pele lisa, que não era o primogênito, mas ele percebesse que era o primogênito, para que quando sentisse o cheiro, não fosse o cheiro de Jacó, mas fosse aquele perfume, aquele bom perfume do primogênito. A Bíblia fala que Jacó por um instante vira para Rebeca e diz: mas mãe, se meu pai perceber que eu estou enganando ele, eu não vou ter bênção, eu vou ter maldição. Se você entrasse diante de Deus com as tuas vestes aí, você seria executado, você seria amaldiçoado, porque o pecado não subsiste diante da presença de Deus. Aí Rebeca disse assim para Jacó: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Jesus te amou tanto que ele levou sobre si as suas maldições. Jesus te amou tanto que ele levou sobre si todos os seus pecados, tudo aquilo que você merecia, ele levou sobre si ali no Calvário. Ele se fez maldito por você. E aquele que não cometeu pecado se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele carregou o peso das nossas transgressões, e através do amor, através das ações de Rebeca, agora Jacó tinha as vestes do primogênito. Agora Jacó tinha o cheiro do primogênito. Agora Jacó tinha os frutos, o alimento que agradava o olfato do pai, que agradava ao pai. E por causa das atitudes de Rebeca, por causa dos sacrifícios de Rebeca, agora Jacó poderia se apresentar diante do pai. Por causa das ações de Rebeca, agora Jacó poderia ser abençoado por Isaac. Ah, meu irmão, se essa não é a história de Cristo Jesus conosco, ele se fez maldição por nós. A Bíblia fala que em Jesus nós somos revestidos de Cristo, e as nossas vestes se tornam mais alvas do que... De tal modo que hoje nós podemos gerar frutos, por causa do fruto do Espírito em nós, da ação do Espírito Santo em nós. Aquilo que nós fazemos sobe como um cheiro suave nas narinas do Pai, e agrada ao Pai. Quando Deus olha para você, Ele não vê Jacó, porque senão você seria amaldiçoado, senão você não podia nem orar ao Pai.
Quando Deus vê você, Ele vê as vestes do primogênito, Ele vê que você foi revestido de Cristo Jesus. Quando Ele olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele não vê o seu passado. Por causa do que Rebeca, do que Jesus fez, os seus pecados foram lançados no mar de esquecimento. Quando Ele vê você, Ele vê o primogênito, Ele vê Jesus. É por isso que Ele diz que você vai ser cabeça e não cauda. É por isso que Ele diz que aqueles que te amaldiçoarem serão inimigos do Senhor, porque os seus inimigos se tornaram inimigos do Senhor. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que abençoam os filhos de Deus, eles se tornam abençoados. Você será uma grande nação, você será próspero na terra. As bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó vieram sobre a sua vida, porque Jesus está em você, Jesus está em volta de você, em nome do Senhor.